Bom dia, oitavo ano. Bora acordar, quero ver todo mundo acordando aí para assistir a aula de português. Se liga, aumente o volume aí do seu celular, o volume do seu computador, porque G. Anderson tá chegando aí na área com mais um vídeo, né, gente? Com mais uma aula gostosa de se aprender. Que coisa legal, né? Espero que todo mundo esteja bem. Gostaram do meu microfone? Meu microfone é nada mais, nada menos do que uma colher de pau, né? Colher de pau, minha panelinha aqui. Tô acabando a coitada, mas tudo vale a pena, vale a pena. Fazer vocês rirem da minha cara, vale a pena, tá? Então, se liga na aula de hoje, tá? Quero ver todo mundo aí bem atento. Hoje nós vamos falar de um conteúdo muito massa, muito bacana, tá? É um conteúdo chamado coesão. Vocês, inclusive, já viram alguns elementos de coesão no primeiro, acho que no início da terceira unidade, se eu não estiver enganado, ou finalzinho da segunda. Mas já vimos aí elementos de coesão. E agora nós vamos ver um pouquinho mais aprofundado, digamos assim, sobre esse conteúdo. Tá? É um conteúdo muito frequente, muito comum, tanto em provas, vestibulares, redação do Enem. Então, é um conteúdo que vocês vão vivenciar ao longo do tempo, tá? E aí, o que é que eu quero dizer com esse conteúdo para vocês? Ora, que eu quero que vocês escrevam ainda melhor, porque uma das principais funções da coesão textual é que ela consegue ali articular as palavras, articular os textos. Professor, o que é articulação? O que é articular? É fazer uma coisa que está distante, solta, ó, se prender, se juntar e formar um sentido. E aí nós estamos falando de junção de ideias, junção de palavras. Então a coesão pode aí, ó, relacionar, interligar essas classes aí que eu acabei de citar, tanto de palavras quanto de ideias. Vamos para aquele slide bacana que a gente sempre está aqui vendo. Então, bora lá. Ó. Vamos falar um pouquinho sobre coesão, né? Questão dos conectores. Aí vocês têm no módulo uma página falando sobre coesão sequencial, tá? Nós vamos ver ela aqui. Eu coloquei ela também no conteúdo da prova, mas é coisa leve, tá? Não se assustem, não. É um conteúdo bem bacana. Deixa eu colocar em tela grande, tela cheia, como dizem. Pronto, hoje eu não vou desligar a câmera, não. Deixar vocês aí vendo o professor falar. Ó, coesão textual é aquela que trata dos conectores. Ah, eu brinquei com esse quebra-cabeça aqui. Por que foi que tu colocou esse quebra-cabeça, professor? Para você entender que o seguinte, o que é que está acontecendo? Deixa eu colocar o óculos, né? Porque o professor é cego. Mas, enfim, ó. Para você entender que quando nós falamos de conectores, estamos nos referindo à formação de peças, digamos assim. É como se eu tivesse peças aí se juntando, ó, para fazer as palavras terem sentido. O que é que vocês acham que a preposição faz? Não é ligar palavras? A preposição, por exemplo, é um exemplo de conectores, porque conecta uma palavra à outra. Eu gosto morango. Gosto morango não está muito legal, então eu coloco lá que eu gosto de morango, tá certo? Aí vamos seguindo, ó. Coesão, vamos relembrar. A coesão textual assegura, ó, a ligação entre palavras e frases, interligando as diferentes partes de um texto. Então, coesão textual, como eu já disse, vai proporcionar essa ligação entre a palavra, frases, e aí junto, ó, vão interligar as diferentes partes do texto. Ela pode ser percebida ao se verificar que as frases e os parágrafos estão entrelaçados no texto, de modo que um elemento dá sequência a outro, determinando a transição das ideias presentes no próprio texto. Nesse sentido, nós vemos que a coesão atua em uma das suas funções como sequência,
como sequenciação de ideias. Então, a coesão sequencial vai tratar um pouquinho disso, de eu ter ali uma palavra que vai ajudar a ideia do texto a progredir. Então, é interessante analisar esse tipo de coisa, tá? Não só isso, a coesão pode ainda interligar um parágrafo com o outro, acreditam? Pois é, eu posso lá ter o primeiro parágrafo falando sobre abóbora. Agora eu quero falar sobre melancia. Aí eu começo lá o meu segundo parágrafo. Além disso, a melancia é essencial para X. Aí esse além disso, interligou esse primeiro parágrafo com esse segundo parágrafo. Isso seria um elemento de coesão. A coesão é essencial, então, para garantir que o texto seja harmonioso. Vocês já foram às igrejas? Com certeza, né? Nas igrejas, elas quase não saem. Nas igrejas, em algumas igrejas, corais cantam, né? Ou então os corais, quando não tem os corais para cantar, tem ali um cantor, tem uma cantora, os próprios instrumentos. Então, tá todo mundo ali na harmonia, tal, tem as regentes da igreja, os maestros, né? E aí eles ficam ali naquele ato de reger os louvores e tal. A gente pode dizer que aquele maestro, que fica, ele está cuidando da harmonia ali do conjunto. Ou eu posso dizer também que esse maestro está ali cuidando da harmonia do som. Então, no texto, a gente vai ver que a preposição, conjunção, pronomes, vão atuar como elementos harmoniosos para deixar o texto, zen, que transmita a mensagem com clareza e que faça sentido para o leitor. Para isso, é necessário empregar elementos de coesão, utilizando conjunções, pronomes, advérbios, entre outras expressões que têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto, certo? Então, a principal função dela aí é interligar mesmo o texto para que ele tenha um segmento, tá? Vamos embora. Leia o texto abaixo com atenção. Deixa eu pegar meu microfone. Tem uma música muito famosa, acho que é da Vanessa da Mata, é dela mesma. Ela canta, né? É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, só são palavras, saiba que o que eu sinto não mudará. Aí ela vai continuar, né? Diga o que quer de mim, enfim, sei cantar, não. Sei cantar pra mim, os outros não. Aí vejam, mas passando vergonha mesmo, tem que passar. Vocês vão ver que aí essa canção da Vanessa, ela vai trazer um exemplo claro, minha gente, de falta de coesão textual. Como assim, professor? É uma cantora, é uma letra muito conhecida pelas pessoas e não tem coesão? Pois é, não tem coesão, mas há algo chamado coerência. Coerência trata das ideias, do sentido, enquanto que coesão vai tratar da interligação de uma palavra a outra. Coerência não é vista, é percebida. Coesão, você consegue ver os elementos aí no texto, tá? Então, veja só. Mas nós poderíamos reorganizar esses períodos. Esse texto aí não tem coesão, pois não tem elementos que ligam as frases. Vamos seguindo. Olha só como ele poderia ficar. Se é só isso, então não tem mais jeito. Por isso acabou. Desejo-lhe boa sorte e não se preocupe, não tem nada o que dizer. Isso só são palavras, mas saiba que o que eu sinto por você não mudará. Olha só, a língua portuguesa como é fantástica. Eu amo ver esses negócios aí acontecendo. Então, observa como o nosso texto ficou muito mais rico. Analisa, É só isso, não tem mais jeito. Aí ela vem embaixo, Se é só isso, então não tem mais jeito. Acabou. Por isso acabou. Por quê? Porque não tem mais jeito.
Desejo-lhe boa sorte. Quando eu digo lá, ó, boa sorte, eu estou dizendo o quê? Desejo-lhe boa sorte, né? Aí ela diz, não tem o que dizer. Tiramos a vírgula e colocamos esse i aí, ó. E não se preocupe, não tem nada o que dizer. Isso são só palavras, mas saiba que o que eu sinto por você não mudará. Isso aqui vocês já viram. Coesão referencial, retomando algo que já foi dito, ó. O que é isso? Isso só são palavras. E aí, ó, não se preocupe, não tenho o que dizer. Isso são só palavras. Então, esse ato de não ter o que dizer, ó, só são palavras aí. Mas saiba que o que eu sinto por você não mudará. Forte, né, a letra? Mas veja, ó, vamos ver o que foi que mudou afinal. Mudou aí a presença de elementos de coesão. Olha só eles aparecendo aí no nosso texto, ó. Olha que legal. Então, dentro desse texto, vocês viram aí diferentes elementos. Eu tenho advérbios, eu tenho aí pronomes, eu tenho, vamos dizer, tenho aí verbos conjugados aí, ó, de outras formas. Tenho também preposições e conjunções. Que interessante, né? Modificou aí essa primeira ideia desse primeiro texto e foi, ó, ajudando a dar uma sequência lógica para o texto reconstruído. Vou fazer uma leitura de um texto com vocês aqui, bem interessante. Olha só, acho que eu não vou ler toda para a aula não ficar tão extensa, mas vou ler 2 parágrafos. Leitura, circuito fechado, Ricardo Ramos. Chinelo, chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meia, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chave, lenço. Relógio, maço de cigarro, caixa de fósforo, jornal. Mesa, cadeira, xícaras e pires, prato, bule, talheres, guardanapos, quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo, mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo, bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo. Gente, nós temos aqui um texto claramente sem coesão nenhuma. Eu não tenho um elemento sequer ligando aí orações com outras, ligando palavras a outras. Temos só vírgula e ponto, vírgula e ponto. É como se a vida desse cara aí fosse corrida demais, né? Chinela, vaso, descarga. Aqui é ele acordando. Pia, sabonete, água. Então, escovei os dentes, ó. Ele conta o dia a dia dele sem pausa, sem ligações, né? A gente já percebe como esse cara aí deve ser atarefado. Por outro lado, você vê que você consegue sim entender o texto. Então, ele tem coerência. Agora, não tem coesão. Não existe texto sem coerência, tá? Porque é o sentido do texto. Agora, texto sem coesão existe sim. E esse daí é um exemplo. Tranquilo? Foi só para vocês verem que faz diferença elementos de coesão. Leia outro texto. Bora lá. Muitos brasileiros guardam dinheiro na poupança. Há investimentos de renda fixa que oferecem um retorno um pouco melhor. Aplicações de renda variável são uma boa solução para se obter lucros mais interessantes. É importante formar uma reserva de emergência antes.
Embora muitos brasileiros guardem dinheiro na poupança, há investimentos de renda fixa que oferecem um retorno um pouco melhor. Além disso, aplicações de renda variável são uma boa solução para se obter lucros mais interessantes. Antes, porém, é importante formar uma reserva de emergência. Veja só, aqui nós temos elementos coesivos. O primeiro texto não há essa interligação entre as frases do texto, enquanto que nesse há. Acho que vocês já perceberam os elementos coesivos aí, ó. O embora. Embora vai trazer uma ideia de concessão. Por exemplo, é quase que uma contradição. Eu poderia dizer assim, ó, embora eu goste de você, infelizmente tenho que partir. Veja, então ele traz aí uma concessão, esse embora. Aí veja, além disso, ó, ele usou lá para ligar um parágrafo ao outro, um além disso. Olha lá, além disso, aplicações de renda, ou seja, além disso que já citei aqui, aplicações de rendas variáveis são uma boa solução para se obter lucros mais interessantes. Só que, para se obter lucro, antes, olha lá, ó, antes, porém, é importante formar uma reserva de emergência. Elementos coesivos aí colaborando com a sequência textual, tá? Então, elementos de coesão, podemos chamá-los de conectivos. Os conectivos, por sua vez, ó, podem ser advérbios, preposições, pronomes, conjunções. Tranquilo? Então, conjunções, advérbios, preposições e pronomes. Aí nós vamos seguindo. Olha lá. Falando aqui, eu vou conceituar cada um, tá? Então, não vou falar deles aqui agora para a gente adiantar. Então, conectores, advérbios e locuções adverbiais. Exemplos. Ele mora lá, aos poucos a tosse cessou. Aqui é conhecido como Ilhas das Flores. Quando eu viajei, eu conheci muitas coisas diferentes. Observe que as palavras em destaque aí estão modificando o sentido do verbo, logo são chamadas de advérbio. E aí nós temos advérbio de lugar, de tempo, intensidade, modo, companhia, instrumento, negação, interrogação. Então, são advérbios aí utilizados ó, dentro desses exemplos. Locução adverbial, que são locuções? São quando nós temos aí, ó, quando nós temos, perdão, a junção de duas ou mais palavras funcionando como um advérbio. Exemplo, à tarde, as ocultas, as avessas, de repente, para sempre, na manhã seguinte, depois de algum tempo, em noites calmas. São exemplos aí, tá? De locuções adverbiais. Enquanto, ó, que os advérbios são conectivos aí que modificam esse sentido do verbo, tá? Então, indicam circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, espaço, dúvida, certeza. Além de estabelecer relação entre as palavras de uma frase ou de um texto, o emprego de advérbios ou de locuções adverbiais enriquece o texto, fornecendo as circunstâncias em que ocorrem as ações. Fantástico. Por exemplo, eu poderia dizer para vocês assim, ó, gente, a aula de português começou. Legal. Aí eu vou refazer essa frase. Gente, a aula de português começou agora. Começou imediatamente. Começou nesta manhã. Então, estou me referindo aí, ó, a advérbios temporais, circunstâncias de tempo, enriquecendo ainda mais a minha oração. Aí, outro elemento que funciona como conector é a preposição. Preposição é uma classe de palavras, assim como o advérbio.
invariável, ou seja, não muda, tá? A sua forma. Se tiver no plural, vai ficar no plural e pronto. Se tiver no singular e for feminino, vai ser sempre singular e feminino. Preposição, palavra que liga dois termos da oração, estabelecendo uma relação de subordinação, de hierarquia, de dependência de sentido. Ela ajuda a consolidar a coesão textual, tornando mais fácil a compreensão de um enunciado. Então, nós temos aí que, assim como os advérbios, as preposições também têm locuções prepositivas, formadas também por mais de uma palavra, que atuarão como preposições, tá? Além disso, preposições vão ser formadas também por combinação com artigos, pronomes ou advérbios. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu gosto de esta casa. Gosto de esta casa. Para não ficar isso de esta casa, eu vou juntar. Então, vai ser desta casa. Tranquilo? Foi a junção de uma preposição com o pronome aí, ó, demonstrativo esta. Aí vamos seguindo. Preposições, né? Já falamos aí que ajudam a fornecer compreensão a mais para o texto. Olha o exemplo. Ele é da França. Márcio disse ao pai que iria viajar. Quando eu digo aqui, ó, ele é da França, esse da França, ó, está ajudando os elementos a serem ligados. Márcio disse, quem diz algo a alguém. Disse ao pai que iria viajar. Tranquilo? Então, esse ao aqui, ó, o azinho é preposição. Vocês já estão cansados de saber disso. Conectores, conjunções. Conjunções são palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações. Como assim? As conjunções, elas vão ligar, ó, termos semelhantes. Então, posso ligar ali dois adjetivos, dois substantivos, quem sabe? Vou ligar também orações. Olha só. Exemplo de conjunção ligando termos de uma oração. Vi sua mãe e seu pai. Note que sua mãe e seu pai, ó, nós temos um pronome, o quê? Possessivo, feminino, e um pronome possessivo no masculino. Mãe e pai, substantivo. Então, aqui, ó, são termos semelhantes, tá? E, ó, a conjunção ela serviu para ligar essas duas. Essa conjunção é chamada de conjunção coordenativa ou coordenada, tá? Aditiva, porque ela ajuda a acrescentar mais coisas. Vi sua mãe e seu pai na feira. Olha que interessante. Além de ligar essa oração a esta, ainda atribui significado ao texto. Ó, esse i traz uma ideia de adição. Exemplos de conjunção ligando orações. Estudei muito e aprendi a matéria. Na verdade, gente, me perdoem, tá? Vi sua mãe e seu pai. Aqui não é oração, esse seu pai na feira, tá? Porque o verbo está oculto aqui. Só seria oração se tivesse o verbo, né? Então, veja, ligou oração e aqui ligou termos de uma oração. Tranquilo? Estudei muito, um verbo. Aprendi a matéria, outro verbo, então liguei duas orações. Tranquilo? Seguindo. Para resumir, conjunções são palavras invariáveis e que têm a função de ligar termos, orações e períodos. Elas podem ser coordenativas ou subordinativas. As coordenativas são, ó, 5. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Subordinativas se dividem em integrantes e adverbiais. Não se preocupem, ano que vem, no 9º ano, vocês vão ver esse assunto de novo, só que de forma mais, ó, massiva, tá? Mais mastigada. Então, subordinativas, integrantes e adverbiais. As integrantes, ó, ligam períodos aí, essas subordinativas, ligam períodos compostos por subordinação. Enquanto que as coordenativas
ligam períodos compostos por coordenação. Professor, o que é isso? Coordenação é quando uma oração é ligada à outra a partir de conjunções coordenativas. São orações independentes. Uma não depende da outra para existir. Por exemplo, quando nós vimos aqui, estudei muito. Não depende de aprender a matéria para você entender a primeira. Estudei muito, tá? Já a subordinada, que é o que vocês vão ver ano que vem, ela necessita de outra oração para fazer sentido. Eu posso dizer a vocês, é necessário. Aí vocês vão dizer o quê? É necessário que eu estude para passar na prova. Então, é necessário aqui é uma oração que tem o verbo mas está incompleta. E foi completada com toda a outra oração, que eu estude para passar na prova. Então, oração subordinada vai ser isso, tá? Mas a gente vai ver bem direitinho. Bora lá. Conjunções coordenativas, vocês já viram, aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Vamos ver cada uma. As aditivas trazem a ideia de adicionar. Então, principais conjunções: e, mas ainda, nem. Exemplo: gostei da dica, mas resolvi fazer do meu jeito. E aí? Gostei da dica, mas resolvi fazer do meu jeito. Temos o que mais? Adversativas, contudo, entretanto, estudei. Gente, aqui a pessoa que fez, eu acho que errou, tá? Porque aqui era para ser assim, Gostei da dica e resolvi fazer do meu jeito. Esse mais aqui traz uma ideia de contradição, tá? Gostei da dica, mas resolvi fazer do meu jeito. Tá contradizendo ali. Então, seria, agora se fosse mais ainda, né? Aí estaria correto. Mas como não é, não tá certo não. Isso aqui tá errado. A gente pode colocar o Gostei da dica e resolvi fazer do meu jeito. Agora sim está adicionando ideias. Adversativas, pronto. Esse mais entra aqui como adversativas. Mais, contudo, entretanto, porém, todavia, tá? Vai entrar todo nesse grupo aqui, Estudei, todavia, não me dei bem no teste. Estudei, entretanto, não me dei bem no teste. Isso daí é uma adversativa. Alternativas, dá a ideia de alternar, né? Então, ora quer sair, ora quer ficar em casa. Tá dando aí essa alternância, né? Conclusivas, trazem a ideia de conclusão. Então, posso colocar lá, pois, portanto, o pois depende, tá? De onde você vai colocá-lo. Enquanto que outros elementos não. Assim, então, logo, portanto, desse modo, dá para ser como conclusivo. Me esforcei, então, colhi os frutos. Explicativas, portanto, porque, então, não vou viajar porque estou sem dinheiro. O porquê aí traz uma explicação. E aqui é um elemento de coesão. Vale lembrar, né, que as conjunções são elementos de coesão. Cada elemento desse vai trazer um sentido a mais para as orações. E, por fim, temos as conjunções aí integrantes, causais, concessivas, conjunções adverbiais. Elas têm a ideia de advérbio, tá? Enquanto que essas aqui, integrantes, são que ligam orações subordinadas substantivas. Que e se, são apenas duas. Agora, as adverbiais são 9. Causais, concessivas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais, temporais, comparativas e consecutivas. Então, a gente tem aí, causais, porque, uma vez que, traz a ideia de causa. Por exemplo, estava bem porque me exercitei. Então, a causa aqui de eu ficar bem foi o quê? Me exercitar. Concessão, traz essa ideia aí
de realmente, ó, ter meio que uma contradiçãozinha. Embora goste dele, nos separamos. Condicionais, se caso, a não ser que, caso eu vá embora, fique na festa. Conformativas, segundo, conforme. Conforme traz a ideia de você concordar com algo. Então, conforme o tempo foi passando, nós realizamos o teste bem. Ou eu posso dizer, ó, conforme João, tudo vai acontecer. Aí tem uma ideia de conformidade ou concordância, tá? Finais, trazem ideias de finalidade. É tarde para que o trabalho seja feito. Então, a finalidade aí, ó. Proporcionais, quanto mais belo, mais caro, traz essa ideia de proporção. Temporais de tempo, comparativas, comparações, consecutivas, fazem aí as concessões, tá certo? Então, as consecutividades. Gostei tanto de música que comprei o disco. Então, são exemplos aí usando as conjunções como elementos de coesão. Para terminar, um resuminho. A coesão é um mecanismo de articulação entre as partes do texto. A coesão pode ser referencial, vocês já viram, e viram hoje um pouco das duas juntas. A sequencial também. Sequencial e referencial. Referencial diz respeito à trama do texto. Teia de referências. Utiliza-se de substituição, referenciação lexical e ajuda a evitar repetições. Enquanto que a sequencial diz respeito à evolução do texto, utiliza-se de subordinação, coordenação, né? E aí, ó, pode criar ideias de alternância, consequência, espaço, adição, conclusão, oposição, tempo, causa, explicação e concessão. Então, finalizo aqui essa aula, tá? Deixo aí para vocês um abraço muito, muito especial. Conto com vocês aí na nossa próxima aula interativa. Foi bem legal, né, a aula que nós tivemos aí na terça-feira. E na próxima eu quero que mais gente apareça por lá, tá bom? Um abraço para cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Cheiro no coração.